Antes de nós, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. E antes de nós lermos Isaías 40, eu queria ler com você, e precisa abrir, escute, só ouça. Salmo 122, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, aonde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi, haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Eu li esse salmo porque o versículo 6 diz para nós estarmos orando pela paz em Jerusalém. E ontem tem acontecido muitas coisas ali naquela terra, não especificamente em Jerusalém, mas na terra de Israel. E muitas pessoas morreram, talvez ainda muitas morrerão. Algumas estão sequestradas, outras estão sendo torturadas. E Deus tem um olhar diferenciado para aquela terra, para aquele povo. E nós, como povo de Deus, devemos estar orando pelaquela terra, pelaquele povo. Um povo que um dia, não sei como, eles irão crer que Jesus Cristo é o único Deus. Vamos estar também com nossas orações pela família da irmã Paula, do irmão Nestor, para que Deus venha consolá-los pela perda da nossa irmã Rejane e que Deus venha trazer paz aos seus corações. E então, irmãos, vamos aqui para Isaías, capítulo 40. Faremos uma leitura um pouco extensa e eu queria que você olhasse com muito carinho para a palavra do Senhor, porque nós vamos ler a palavra do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, o Deus que criou todas as coisas. Eu sei que todos nós temos problemas, dificuldades, alguns menores, outros dificuldades maiores, alguns problemas menores, outros problemas maiores, mas todos nós temos, e se não temos, em algum momento passaremos por momentos difíceis, por momentos de angústias, por momentos de desespero, por momentos de dúvidas. E quando esses momentos chegarem em nossas vidas, que a gente possa lembrar do que nós vamos ler agora. Porque a palavra de Deus diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será, irmãos, contra um povo que tem o Deus Todo-Poderoso ao seu lado? Mas o próprio Deus, Ele diz que nesse mundo nós teremos aflições, nós teremos problemas. As pessoas vendem aí um evangelho falsificado e muitas pessoas compram esse evangelho, até pagam por ele. Mas é um evangelho de mentira, é um evangelho de ilusão, é um evangelho que não está dentro da verdade. E por isso muitas pessoas sofrem, muitas pessoas se decepcionam. Porque Jesus Cristo, antes de partir, Ele disse aos seus discípulos que eles seriam mortos por causa do seu nome, que eles seriam perseguidos por causa do seu nome, que eles sofreriam por causa do seu nome. E Ele disse isso dizendo assim, eu estou falando antes de acontecer, para quando acontecer vocês saibam que eu já falei. Então Jesus Cristo, Ele nunca pregou um evangelho como é pregado hoje. Ele, por ser a verdade, Ele pregou e falou a verdade. E hoje as pessoas distorcem as escrituras, criando um romantismo, e não é bem assim. Mas independente da dificuldade, do problema, do tamanho da barreira, do tamanho da muralha, do tamanho do inimigo, da força do inimigo, e é isso que eu quero que você, nesse texto, perceba que o meu Deus e o teu Deus, se é que nós servimos a Ele,
é o Deus maior do que todas as coisas, do que todos os inimigos, do que todas as barreiras, do que todas as dificuldades. Esse é o Deus que nós servimos. Agora, para isso, para nós tomarmos posse dessa palavra, nós temos que sermos servos dele. Servos verdadeiros do Senhor Jesus Cristo. Então, vá comigo aqui em Isaías, no capítulo 40, a partir do versículo 12. Ele diz assim: quem mediu com o seu punho as águas e tomou a medida dos céus aos palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balança. Quem? Ele faz a pergunta. Quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Com quem tomou conselho para que lhe desse entendimento e lhe mostrasse as veredas do juízo e lhe ensinasse sabedoria e lhe fizesse notório o caminho da ciência? Com quem que Deus foi se aconselhar, irmãos? Com quem que Deus foi pedir instrução? Com quem Deus foi atrás de buscar conhecimento? Ele está perguntando. A quem? Você acha que tem alguém possível de aconselhar a Deus? De ensinar a Deus? De dizer qual o caminho? Versículo 15, ele diz: eis que as nações são consideradas por ele como a gota de um balde e como o pó miúdo das balanças. Eis que lança por aí as ilhas como a uma coisa pequeníssima. Nem todo o Líbano basta para o fogo, nem os seus animais bastam para o holocausto, porque o Líbano era tido como o país das árvores mais nobres, árvores desejadas. Ele diz: nem todo o Líbano seria o suficiente para que se queimasse holocausto a esse Deus tão grande. Versículo 17, ele continua dizendo: todas as nações, de novo, todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menos do que nada e como uma coisa vã. A gente vê a potência bélica mundial, os países superarmados, com mísseis, aviões de última geração, armas potentes. A gente chama a potência, né? A potência tal, a potência tal. Deus diz: juntando tudo, tudinho, é como se fosse uma gotinha num balde d'água. Juntando toda essa potência que nós achamos ser, ele diz: é como um pó. Vocês já tiraram o pó do móvel? Pega um grãozinho daquele pó. Deus diz assim: assim são todas as nações diante de mim. É grande esse Deus, irmãos? Tem algum problema que esse Deus não possa resolver? Tem alguma dificuldade que esse Deus não possa interferir? Versículo 18, ele diz: a quem, pois, farei semelhante a Deus? Ou com que o comparareis? Quem é? Coloca aí alguma coisa que você possa comparar a esse Deus. Alguém, algum chefe de estado, alguém poderoso, alguém rico, alguém que tenha sabedoria. Quem? Alguém que se chamam de deuses por aí, procura um. E diz: não, esse aqui é parecido. Quem é parecido com esse Deus? Quem é o Deus de tantos os deuses que existem aí, das pessoas, dos povos? Qual é o desses deuses que em nenhum momento anunciou as coisas futuras que ainda não tinham acontecido e que aconteceu? Quando foi? Quem é? A quem é que você pode comparar esse Deus? Qual é a dificuldade? Aí eu vou tocar nisso. Qual é a dificuldade que vai fazer barreira a esse Deus? Qual é o problema que vai fazer você recuar achando que esse Deus é pequeno e não consegue resolver o teu problema? Versículo 19, ele diz: o artífice grava a imagem
e o ourives a cobre com ouro e cadeias de prata, funde para ela. O empobrecido que não pode oferecer tanto, escolhe madeira que não se corrompe. Artífice sábio busca para gravar uma imagem que se não pode mover. As pessoas vão atrás dessas coisas. Porventura, vocês não sabem? Porventura, vocês não ouviram? Ou desde o princípio, se não vos notificou isso mesmo? Ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O céu é grande, irmãos. O céu é grande. Deus, colocando isso numa figura para a gente ver o tamanho de Deus, ele pega esse céu como se fosse uma cortina, ele dobra ele. O céu é grande, maior é Deus, que criou os céus, criou a terra, e tudo que há em um e outro, visível ou invisível, foi ele que criou e foi ele que fez. Versículo 23, ele diz: o que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisas vãs os juízes da terra. Essas pessoas que se acham poderosos, que se acham grandes, que se acham, ele torna essas pessoas como nada. Lembra de Nabucodonosor? Homem que conquistou o mundo, que achava que por sua força, pelo seu poder, ele tinha conquistado o mundo e não tinha nada com a força dele, nada com o poder dele, era permissão de Deus. E Deus já tinha avisado isso a ele, mas um dia ele olhou para toda aquela conquista dele e disse: eu sou o cara. E naquele momento Deus fez ele ser como um animal. Por anos ele comeu pasto como comia os animais, até ele reconhecer que ele não era nada, que Deus, o Deus dos céus, o Deus de Daniel, era o Todo-Poderoso, e aí Deus restitui o reino para ele. Então, irmãos, Deus coloca, Deus tira. Você percebe todas essas autoridades aí no mundo inteiro? Brasil, Estados Unidos, França, Espanha, Alemanha, imagine aí, qualquer um desses. Foi Deus que colocou lá. Deus está no controle de todas as coisas. Esses acontecimentos em Israel, Deus está no controle. Não pense que Deus perdeu o controle. A liderança lá de Israel perdeu o controle e as pessoas pegaram eles de surpresa, dizem as reportagens. Ninguém pega Deus de surpresa. Ninguém consegue surpreender Deus, porque o Cordeiro já foi morto antes da fundação do mundo. Antes dele criar o mundo, na mente dele e na programação dele, ele já tinha se feito carne, já tinha morrido, já tinha resolvido todos os problemas da terra. Ele é o Deus que faz das coisas que não são como que já fosse. Esse é o meu Deus. E eu creio que esse é o teu Deus. Se nós servimos o mesmo Deus, é esse Deus aqui que a palavra está falando. O Deus que pode todas as coisas, que está no controle de tudo, está no seu trono. Ele tem um controle, tem autoridade. Tudo só acontece pela permissão desse Deus. Nenhum demônio, por mais poderoso que ele seja, consegue fazer nada se Deus não permitir. Tudo que Satanás fez com Jó foi com a permissão de Deus. Primeiro ele disse: tudo que ele tem está em tuas mãos. E aí, quando Satanás sai todo contente por ter recebido a autoridade para tirar tudo que Jó tinha, ele disse: mas não mexa com ele. Então podia mexer com tudo que ele tinha, mas não podia mexer com ele. E vocês sabem o que ele fez na vida de Jó. Depois ele veio e disse assim: primeiro ele tinha dito que Jó só era tudo aquilo que era porque Deus tinha enchido ele de bens. Aí Deus disse: então tá, tudo que ele tem está em tuas mãos. Aí depois ele disse: não é bem assim, é porque ele é cheio de saúde, mas se mexer na saúde dele, ele vai te negar. E Deus disse: então ele agora está em tuas mãos. Aí ele saiu, aí Deus disse de novo: ei, volta aqui só um minutinho. A vida dele é minha, viu?
Você não pode tirar. Você não pode mexer na vida dele. Mexa com ele, mas na vida dele, eu não te dou autoridade para isso. E ele foi, vocês sabem, o que ele fez com Jó. E diz a palavra de Deus que Jó permaneceu ali, adorando a Deus. Com suas dúvidas, com seus questionamentos, mas sempre adorando a Deus. Ainda a palavra de Deus continua. Versículo 23. Só repetindo, que faz voltar ao nada os príncipes e torna coisa vã os juízes da terra. E não se plantam, nem se semeiam, nem se arraigam na terra o seu tronco cortado. Sopra sobre eles e secam-se, e um tufão, como pragana, os levará. A quem, pois, ele pergunta de novo, farei semelhante para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército? Quem a todas chama pelo seu nome por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder? Nenhuma faltará. No Salmo 147, versículo 5, diz que ele tem todas as estrelas pelo nome e todas as estrelas ele chama pelo seu nome. E elas respondem. Coisas inanimadas, criadas por Deus, que ele tem um nome para cada uma e conhece cada uma pelo seu nome. Aqui Isaías está dizendo a mesma coisa. A gente olha para o céu, vê ali algumas estrelas. Segundo os cientistas, dizem, irmãos, que tem mais estrelas no universo do que grão de areia na face da terra. Só para você ter uma ideia. Você vai ali na praia de Ponta Negra, aquele monte de grão de areia ali, é incontável aquilo ali. Só ali em Ponta Negra. Agora imagine na face da terra. Segundo os cientistas, tem mais estrelas no universo do que esses grãos de areia de toda a face da terra. E cada estrela, Deus tem um nome e chama elas por um nome e todas lhe atendem. É pequeno esse Deus? Você pode em algum momento duvidar da grandeza desse Deus? Você pode em algum momento achar que esse Deus não pode resolver o meu problema? Você pode em algum momento querer recuar por achar que Deus não está atento às coisas que estão acontecendo? Versículo 27 diz, porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Ou seja, Deus não está olhando para mim, Deus não está vendo o meu problema. Por que tu diz isso, Jacó? Por que tu faz isso, ó Israel? Você não está vendo que o nosso Deus é grande? Que não tem onde alguém possa se esconder dele, que os olhos de Deus estão em todos os lugares. Se você for o mais alto, ele está lá. Se for o mais profundo, ele ali também estará. Como é que você vem dizer, será que ele não está me vendo? Será que ele não está olhando? Ele está vendo sim, ele está contemplando sim, e ele está no controle. Ele está no controle. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Só repetindo o versículo 27, porque, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes? Não ouviste? Que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Tu nunca ouviu falar isso? Que o teu Deus não se cansa, que o seu Deus não se fatiga, que o teu Deus é ilimitado? Tu nunca ouviu falar isso? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Ele dá vigor ao cansado, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas, os que esperam no Senhor, você é daqueles que esperam no Senhor ou que esperam no governo? Você é daqueles que esperam no Senhor ou esperam pelas potências mundiais? Mas, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos, que levanta o caído, que dá força ao cansado, mas são naqueles que esperam nele, aqueles que são servos dele, aqueles que vivem para ele. E eu quero ainda ler, e agora eu quero que você só me ouça, porque eu vou continuar lendo sobre o tamanho, sobre a grandeza desse Deus. No livro de Jó, depois de alguns questionamentos, e aí o final do livro de Jó, capítulo 38, 39, 40, 41 e 42, a gente vê Deus então agindo, perguntando e questionando. Agora Deus vai perguntar. Deus diz, agora eu vou perguntar. E se tu sabe, agora tu vai me responder. Eu não vou ler o capítulo 38, 39, 40, 41 por causa do tempo. Quando você chegar em casa, pegue isso como lição de hoje. Eu vou ler aqui o capítulo, talvez o 38. Talvez, não sei, um pedacinho do 39. Mas quando você chegar em casa, leia todo. E aí você vai ver o desfecho que vai cair naquele texto que foi lido aqui sexta-feira, que foi do capítulo 42. O capítulo 38, só escute. Diz assim, quando Eliú acabou de falar, o Senhor respondeu a Jó, falando no meio da tempestade. Quem é esse que obscurece a minha sabedoria, mostrando a sua completa ignorância? Prepare-se como simples homem, pois vou lhe fazer algumas perguntas e você responderá, se puder. Se você é sábio, diga-me, onde você estava quando eu lancei os alicerces do mundo? O mundo foi feito. O mundo foi construído. Onde você estava quando eu estava fazendo o alicerce dele? Tu pode responder isso aí? Quem mediu os limites das suas dimensões do universo? Quem usou a linha de medir e o fio de prumo? Quem foi que colocou isso tudo no prumo e no nível? Diga-me, se você sabe. Sobre o que se apoiam os alicerces do mundo? Você sabe, você estava onde quando eu coloquei os alicerces? E esses alicerces se apoiam aonde? Porque quando a gente vai construir, a gente cava, faz um alicerce, mas ele é apoiado numa rocha, num barro duro, a gente cava até chegar num lugar mais firme para poder colocar o alicerce. Aí Deus diz, tu estava onde quando eu coloquei os alicerces? E esses alicerces se sustentam aonde? Tu sabe? Responde. Vai imaginando, ou tentando imaginar, o quanto esse Deus é grande. Os cientistas tentam responder algumas coisas, mas eles não conseguem. Eles chegam, eles têm limites, eles são limitados. Quando as primeiras estrelas cantavam e os anjos vibravam de alegria, onde tu estava? Quem foi que estabeleceu os limites para o mar? Quando as águas surgiram do abismo, quem foi que cobriu o oceano de nuvens e escuridão? Onde você estava quando tracei os limites do mar? De onde as ondas não podem passar. E disse, até aqui pode vir. Eita, Deus grande. Mas daqui para frente, as suas ondas altas e orgulhosas não podem passar. Irmãos, por dia, são milhares e milhares e milhares de litros de água despejados no mar, porque todos os rios derramam no mar. Todos os rios. A gente vê que quando um rio desse transborda, inunda, acaba com a cidade. Quando uma barragem dessa acaba com a cidade. Mas quando ele flui normal, toda essa água vai para onde? Para o mar. E o mar nunca encheu. Cabe tudo que bota ali dentro.
Tudo que os homens acham que não presta mais, joga no mar. Joga no mar. Aí Deus diz assim, tu estava onde quando eu dei a ordem? Porque eu disse para ele, tu só vem até aqui. Daí para trás. A onda vem, mas quando chega num canto, ela morre e volta. A não ser quando ele permite que ela venha mais um pouquinho, não é isso? De vez em quando acontece aí. Ela vem, inunda aí, já teve. Mas é até onde ele permite. Tu estava onde? Por acaso algum dia, uma única vez, você deu ordem ao sol para aparecer e indicou o lugar onde ele deveria surgir? Você já deu ordem à luz do dia para brilhar por toda a terra, para que sacudisse os perversos e os expulsasse dos seus esconderijos? Você em algum momento, deixa eu acrescentar aqui para você se lembrar, você em algum momento já deu ordem para o sol parar e ele não andar o seu curso normal, para que o meu povo vencesse uma batalha? Porque pela oração de Josué, o sol parou. E enquanto Josué não conquistou a batalha, o sol estava ali. Quando Josué terminou, aí Deus disse, pode continuar. E ele continua. Quando Jesus está naquele barco, num lago, com ondas agitadas, os discípulos com medo, pensando que vão morrer. Senhor, não se importa. Ele levanta, olha para o vento, quieta. Aquele vento que estava sacudindo tudo, só num... Eu lembro disso, irmãos, quando eu era pequeno, nós éramos em vários irmãos, e o meu pai, pela autoridade que ele tinha conosco, quando dava 9h30, 10 horas da noite, ele saía no portão de casa, aqueles meninos tudo correndo na rua, e ele saía sem gritar. E ele saía, quando o primeiro menino olhava para ele, ele fazia assim, e entrava, e aquele menino era o responsável de chamar os outros 8. E ai, se não entrasse. Quando meu pai fazia isso, que eu ouvia, eu saía, papai está chamando, papai está chamando, papai está chamando, e entrava todo mundo. Ninguém dizia nada. Quando Jesus disse para aquele vento, quieta, o vento também não disse mais nada. Autoridade. Quando Deus disse ali para aquelas ondas, quieta, amansa. As ondas não disseram mais nada. E foi só bonança. Autoridade. Só faz isso quem tem autoridade. E só obedece quem conhece aquele que tem autoridade. E o vento conhecia a autoridade daquele que estava naquele barco. As ondas conheciam a autoridade daquele que estava naquele barco. E só ele fez o sol parar. E só ele fez o sol retroceder um dia, por causa também de um homem que queria uma prova do que o profeta tinha dito era verdade, que ele não ia morrer e que ia viver mais 15 anos. Aí o profeta perguntou, tu quer que o sol adianta ou quer que o sol atrase? Ele disse, adiantar é normal, o sol já adianta, bota ele para atrasar. Aí Deus disse, sol, dá mais uma recuada aí, só um pouquinho, 10 graus. Que Deus, hein? Que Deus nós servimos. Você precisa de mais o quê? Você tem que ver mais quantos milagres para você se render aos pés desse Deus? Ou será que tudo isso não é suficiente para nós mantermos nossa caminhada? Será que se Deus hoje parasse e não fizesse mais nenhum milagre no nosso meio, irmão, como nós iríamos nos comportar? Imagine isso, se Deus hoje parasse e não fizesse mais nada de milagre, até quando nós iríamos seguir esse Deus? Só pelas coisas passadas, só pelas coisas que nós já sabemos que Ele fez, inclusive no nosso meio, inclusive na nossa vida. Mas parece que a gente precisa ver todos os dias que Deus é Deus. E quando passa um dia, um mês ou um ano que Deus não faz coisa grande no nosso meio, a gente já fica desesperado, mas Deus continua sendo Deus. Ele nunca deixará de ser. Ele diz assim, você tem uma ideia do tamanho da terra? Responda-me, se é que você sabe. De onde surge a luz, de onde ela vem, e onde é que se esconde as trevas? Você é capaz de dizer onde elas ficam guardadas, ou como fazer para chegar lá?
Sim, talvez você conheça, pois você já tinha nascido e já viveu tantos anos. Você já entrou no meu depósito, onde guardo a neve, a geada e as chuvas de pedra? Que Deus guarda tudo aquilo, irmãos. Onde será que Deus guarda tanto gelo, tanta neve? Ele está perguntando aqui, você já entrou no meu depósito? Tu já viu onde é que eu guardo? De vez em quando eu abro as portas e cai gelo aí por todo canto. E ele diz que guarda e faz isso para usar em tempos de sofrimento e como arma contra os meus inimigos. Diga-me, onde fica o caminho pelo qual a luz chega ao mundo? Diga-me por onde o vento esteve, ou o vento leste vem e se espalha por toda a terra. De onde ele vem? Foi você quem abriu os canais para a água das grandes chuvas e o caminho por onde passa as tempestades? Quem faz a chuva cair no deserto seco e vazio, em lugares que ninguém mora? Quem rega as terras secas e despovoadas, transformando terra inútil em terra boa e produtiva, onde as plantas voltam a crescer? Quem é que pode fazer isso? Por acaso a chuva tem pai? Quem é o pai do orvalho da noite? Quem é a mãe do gelo e da geada? Quem faz com que as águas se tornem duras como pedra e a superfície com uma camada de gelo? Por acaso você pode acorrentar as estrelas do sete estrelo? Ou então separar as cordas do Órion? Você é capaz de fazer as várias constelações aparecerem no céu na época determinada? Pode guiar a ursa maior pelo céu ou a ursa menor? Você conhece as leis que governam o universo? Sabe até onde essas leis se aplicam à terra? Você é capaz de dar ordens às nuvens para que elas deixem de cair chuva? Quem é que podem? Quando aquelas tempestades caem, quando aquela chuva começa a cair, e as cidades começam a inundar, e as pessoas começam a desesperar, qual é o homem, qual é a autoridade, qual é o sábio, qual é a potência que pode dizer para a chuva? Você sabe dizer quem é que pode fazer isso? Só Ele. Aquele que abre as portas do céu para a chuva cair é aquele que fecha. Os homens dizem, vai chover amanhã, vai chover depois de amanhã. Tem dia que eles acertam, tem dia que erra. E quando eles dizem, não, é porque veio um vento oriental e levou ele para longe. Exatamente. Não, vai ficar tantos dias sem chover, daqui a pouco cai chuva. Não, é porque veio um vento não sei de onde e trouxe a chuva. É isso mesmo. É isso mesmo. Tu não sabe de nada. Quem sabe tudo é Ele. Ele está no controle. Então eu e você não pode se desesperar. Eu e você não pode ficar atordoado como viver como ovelhas desgarradas. Nós temos um pastor, irmãos. Nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que sabe das nossas necessidades. Nós temos um Deus que sabe das nossas lutas. Nós temos um Deus que sabe dos nossos sofrimentos. Mas Ele disse, tenha bom ânimo. Se anime, tenha esperança. Até porque o nosso local definitivo não é este. Aqui não é o nosso local de eternidade. O nosso local de eternidade foi preparado em um outro lugar. Ele vai vir, Ele vai nos levar para lá. E a gente precisa ter essa esperança e lutar para isso, batalhar para isso, se esforçar para isso. Quando perguntaram a Ele, Senhor, são muitos que vão se salvar, Ele disse, se esforce. Se esforce por entrar pela porta estreita. Existe uma porta larga onde muitos vão, e a porta estreita, ele diz que até muitos vão procurar entrar, mas não poderão. Então, irmãos, é esse Deus que eu quero seguir. É esse Deus que eu entreguei a minha vida e quero que a minha vida esteja na presença dEle sempre, sempre, sempre. E eu e você, nós temos que lutar para que nada venha tirar essa esperança de nós. Se você ainda não tem aliança com esse Deus, faça, porque só esse Deus tem o controle de todas as coisas.
O governo de Israel não tem controle de nada, o governo dos Estados Unidos não tem controle de nada, o governo da Alemanha não tem controle de nada, o governo da Rússia, da China, as potências mundiais são para Deus como nada, como pó. E aí você vai confiar nessas potências? Confia em Deus. Entrega tua vida ao Senhor hoje, verdadeiramente. Confia nele. E o mais ele fará. Foi ele que derrubou as muralhas de Jericó para o povo de Israel entrar. Foi ele que abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Foi ele que parou o rio Jordão para o povo atravessar e conquistar a sua terra. Foi ele que nos deu o perdão, que nos dá a salvação, é ele que nos levanta, é ele que nos tem mantido de pé, é ele que faz nós respirarmos, é ele que tem nos dado a saúde, é ele que tem nos dado o emprego, é ele que tem nos dado o salário, é ele que tem nos dado o alimento, é ele que tem nos dado a chuva, é ele que tem nos dado o sol, é ele que tem nos dado a vida e ele é o dono da vida. Que Deus abençoe você grandemente, que essa semana seja uma semana de lutas e de vitórias na presença desse Deus Todo-Poderoso. Deus abençoe em nome de Jesus.